Oi, galera. Oi, galera. Oi, gente. Enfim, a gente não se apresentou no episódio passado, mas a gente tá aqui para um novo episódio de Halloween. E eu sou a Esté. Eu sou a Amanda. Eu sou a Mad. E aqui a gente tem um convidado especial, não sei se vocês perceberam, mas é o nosso querido professor Mário. Aê! Aê! E no episódio de hoje a gente vai falar sobre coisas de Halloween, porque estamos nessa época do ano, outubro, né, galera? Não sei quem gosta, não sei se vocês são muito chegados ou se vocês são tipo, não, isso aí é coisa não faz parte da minha realidade. Mas só pra dar uma contextualizada, para falar um pouquinho da história do Halloween, era uma festa pagã praticada pelos povos celtas e, tipo, eles tinham uma pegada mais mística, sabe? Sobrenatural, que eles acreditavam que os mortos que tinham morrido ao decorrer daquele ano peregrinavam na terra e podiam entrar em contato com eles até. E tipo, era uma coisa bem sobrenatural, só que aí com a cristianização das Ilhas Britânicas, isso foi meio que, tipo, parou, sabe? De ter sentido e já foi mais apenas uma festa que foi da cultura daquele povo, sabe? Não tinha mais essa pegada. E aí foram trazendo pra cá com a colonização e tal, e hoje em dia o Halloween ele faz mais parte da nossa cultura mesmo por causa da internet. E nem faz tanto assim. Porque não é daqui, né? Não é daqui. Show. Mas, tipo, a gente vê muito pra fora, sabe? Porque realmente lá fora, tipo, é uma festa super importante. Aparecem. As crianças vão pedir doce na rua. Em cultura pop também, né? A coisa que a gente cresce vendo na sessão da tarde, esses filmes de terror. Eu adorava o filme de uma menina que eu esqueci o nome do filme, mas, tipo, ela era filha de, tipo, caçadores de monstros, aí na época do Halloween os monstros iam atrás dela. Eu sei qual é. Peraí. Não lembro não vou lembrar não. Mas, enfim, né, na nossa cultura é mais a questão do folclore mesmo, tipo, Saci, a Cuca, tanto que dia 30 de outubro tá no nosso calendário que é o dia do Saci, não é Halloween, não sei se vocês sabiam disso. E interessante disso tudo é justamente pensar que aqui no Brasil a gente tem um folclore muito vasto, né? Então, por exemplo, uma série que fez bastante sucesso em 2021 e que possivelmente vai fazer bastante sucesso na sua segunda temporada é o Cidade Invisível. Vocês assistiram? Já. Que é uma série que trabalha bastante essa questão, né? De como esses seres da mitologia folclórica brasileira, como eles estariam inseridos na sociedade contemporânea. Então é interessante essa mescla de que a gente não tem um Halloween de fato, mas ele ainda está presente de alguma forma, né? Sim. Ainda aquele espírito, por exemplo, do sobrenatural, esse espírito sobre como essas entidades estão ainda em voga, como eles estão presentes. Então, não é um Halloween, né, um norte-americano, como muitos de nós gostaríamos, mas ainda assim tem-se uma identidade, né? Principalmente uma identidade brasileira, né? Que tanto hoje se valoriza. Um Halloween abrasileirado, né? Tudo que vem de fora a gente dá um jeitinho de botar a nossa cultura do nosso jeito. E eu acho fica muito legal. Melhor. Fica muito Exatamente, melhor. eu concordo. Eu prefiro o nosso folclore mesmo, né? Sim. Saci, Cuca, é isso. Então, quem cresceu assistindo Sítio do Pica-Pau Amarelo tem toda aquela afetividade e até uma lembrança afetiva, né? Do que é esse folclore. É que nunca viu histórias sobre, né? Sim, e tipo, como a gente estava discutindo um pouco hoje, o nosso folclore, ele meio que retrata muito da nossa cultura de traços, tipo, períodos históricos, sabe? Os traços de períodos históricos. Tipo, do Saci. Eu não sei se vocês sabem, mas o Saci, ele era um menino que ele era escravo. E, tipo, na lenda e tal, de como surgiu o Saci, ele tava acorrentado. E aí, basicamente, ele, tipo, teve que cortar a perna dele pra poder se libertar. E por isso que ele anda, tipo, pulando com uma perna só. Sim. E fazendo as travessuras dele. Mas é porque, tipo, a origem é lá nesse período escravocrata do Brasil e tal. Eu acho isso muito interessante como retrata, sabe, períodos históricos. Tanto como a lenda do Mapinguari também, né? Mapinguari. Que você poderia explicar também pra gente? Mapinguari, pra quem na não verdade, sabe? existem versões, né? Então, uma delas é de que durante o processo de chegada dos europeus, alguns colonos acabaram sumindo, né, ao longo das expedições.
Então, uma dessas versões é de que uma aldeia de indígenas que não havia sido colonizada, que não tinha contato ainda com os europeus, eles acabaram sequestrando alguns desses colonos e assim fazendo com que eles fossem ingeridos por eles. Então, é toda uma questão de um evento que aconteceu, mas pelo desconhecido criou-se uma história, uma versão, um relato daquilo de que eles não conseguiam compreender. Então, na verdade, o folclore é muito em torno disso. Aquilo que o ser humano ele não consegue compreender dentro de uma visão racional, ele vai sempre responder no sobrenatural, né? Legal, né? Cara, eu acho isso muito legal, muito interessante. Mas, tipo, tem alguma lenda, assim, que vocês tinham muito medo quando era criança, ou que até hoje meio que assombra vocês em alguma época do ano? Ou quando vocês vão pro interior também? Tipo, tem muito isso, né? De a gente escutar essas histórias no interior, porque é uma coisa muito forte lá. Tipo... Tem gente que acredita mesmo, tipo, em lobisomem. E, tipo, às vezes até a energia do lugar, não sei se vocês sentem isso quando vocês vão, tipo, pra algum interior, que é uma coisa diferente, sabe? Que parece que realmente é real, sabe? Não pode nem falar o nome, o pessoal fica realmente assustado, né? Sim, é tipo, é uma coisa, uma crença tão forte que realmente, cara, chega a dar um arrepio, assim. É, porque a gente tá lidando com imaginários, né? Então, por exemplo, eu que cresci, que vivi a maior parte da minha vida na cidade, eu não posso chegar lá e simplesmente dizer que aquilo é falso, que aquilo é uma mentira. Então, quando se trata de imaginário, a gente está lidando com visões de mundo. Então, a pessoa acredita naquilo, é um rito, é uma tradição. Então, a gente que está de fora, muitas das vezes, entra em uma dualidade. Ou simplesmente repudia, não acredita, né? Tem uma visão mais cética, ou a gente acaba se fascinando, que é o meu caso. Então, eu também. É uma coisa que eu acredito muito, quem sou eu, né, para dizer que a fé, que a visão de mundo, que a crença do outro, ela não existe. Eu não sou ninguém, né? Então, a gente que principalmente está aqui no Amazonas, a gente cresce muito em torno disso. Então, quem nunca ouviu falar da história do Mapinguari, né? Da história da própria sereia, uma grande fake news, mas que se tornou icônica na história. Lá, nossa. A sereia da Praia da Lua, né? Vocês lembram? Não, que história Não é essa? ouviram falar? Apareceu tipo um boneco de sereia, assim, toda feia, na Praia da Lua. E todo mundo, não, tem sereia no Amazonas. Meu Deus, existem sereias. É a Yara. É icônica, né? Então é uma das fake news, mas que já se incorporou à nossa lendas urbanas, né? Quem nunca, né, pesquisou? Sereias são reais? Aí Eu vivia vídeo. pesquisando. Nossa, eu vivi. Sim, e a adolescência é um De marco fado disso. também. Fado. Exatamente. Fado não, pelo amor de Deus. Mas enfim, das lendas, vocês têm alguma que vocês queiram citar? Vai, Amanda. As lendas que eu acreditava muito quando era criança, porque eu fui uma criança assim que mexia muito no celular, no computador, e eu via geralmente aquelas creepypastas, entendeu? Então não era exatamente as lendas do folclore, porque isso a gente aprendia na escola e tal. Só que as que eu tinha medo mesmo, era aquelas tipo Slender, Jeff the Killer, entendeu? E eu acredito até hoje que eu já vi o Slender, vocês não podem me falar o contrário, ele me perseguia, entendeu? A Amanda vem do Slender na sacada às da vezes casa eu via dela. Coisas, Conte mas sua tudo bem, experiência, né? Amanda. Conte sua experiência. Não, era assim, eu assistia muita coisa, né? E tinha uns vídeos que pareciam assim, muito real pra cabeça de uma criança. E eu super acreditava, nossa, caramba, né? E na minha casa, não, é uma coisa assim muito besta. Na minha casa tem um quintal muito grande e cheio de árvore. Eu já falava, meu Deus, se ele aparece aqui, ele aparece em floresta, igual Aí era assim, gente. Ele apareceu um dia. Apareceu pra mim. É Eu verdade. vi, os meus olhos. Aquelas fanfics, namorada do Jeff the Killer, Não, Amanda. isso aí, por favor, Esther, não vamos comentar. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Sim. E tu, Mad, tá muito calada hoje. Eu tinha medo de boneca. Tipo, teve uma vez... Nossa, sim. Justo. Eu A tinha boneca uma... da Xuxa dele. Eu tinha uma boneca que ela era, tipo, toda riscada a cara dela, porque eu riscava a cara da boneca. Aí eu comecei a achar ela feia demais, aí eu tive pesadelo com ela. Daí, tipo, ela dormia na cama junto comigo. Meu Deus. Aí eu falei pra minha mãe, não mãe, eu não quero mais essa boneca dormindo comigo porque eu tenho um pesadelo. Tipo,
toda vez que ela dormia na cama junto comigo, eu tinha pesadelo com ela me matando. Aí eu ficava muito assustada, eu acordava chorando. E agora vem um plot twist. A boneca que ela tinha era a Annabelle. E assim Era nasceu. Não, e sabe o melhor? Tipo, E assim nasceu. a mamãe colocou ela lá pra cima, tipo, do guarda-roupa. Aí meus pesadelos acabaram. Só que, tipo, eu tinha até esquecido que ela tava lá. Aí teve uma vez que a minha mãe foi mudar o guarda-roupa de lugar. Aí ela botou a boneca em cima da cama. Aí, tipo, eu tava no quarto Ela mudou de assim. lugar sozinha. Eu tava no quarto assim, olhando pra boneca assim, meio desconfortável. Aí eu tinha um cachorrinho na época. Aí ele chegou no quarto. Daí ele começou a latir pra boneca. Tipo, ele latia e ele ia pra trás, sabe? Como se estivesse se assustando. Eu acho que realmente não era só um negócio Cachorro. novo. Tenho O cachorro. certeza. Sei. Aí eu comecei a ficar Sim. assustada. Aí eu, que foi? Que foi? Olhando pra boneca assim. Aí ele latia e se assustava. Daí depois ele correu pra fora do quarto. Aí eu corri junto também. Aí eu falei, nunca mais quero ver essa boneca, a mamãe jogou fora. Nossa, aí ela volta assim, ela volta na tua cama. Eu nem sei se ela jogou fora mesmo, se tá lá no guarda-roupa lá em cima. Eita, Um fica dia, aí um o dia mistério, veremos. né? Será que foi ela que derrubou a prateleira? Deve ter sido. É, um dia desde uma prateleira caiu lá quase na cabeça Caiu o da... negócio do guarda-roupa também. Sim, gente, tá? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Não, e detalhe, caiu o livro do It, em específico. Eu Isso acho- é um sinal. Eu acho que isso diz muito, hein, galera? Sim, Fiquem ligados exatamente. aos sinais. Se Mano, liga, hein? mas eu acho que boneca realmente é um negócio que dá muito medo em criança e que vê lendas urbanas do ratinho. Nossa. Por quê? Nossa, meu Deus. Porque eu assisti aquilo, tipo, de noite, assim, não tem nada pra Tinha fazer. dos Gugu também. Vamos... né? Uhum. Mano, Nossa, sim, essa daí. dava muito medo. Aí tinha aquelas histórias de boneca que, tipo, tava em túmulo no cemitério, a criança pegava e era assombrado pra sempre. Nossa, Nossa, e de eu lembro flores exatamente de cemitério. dessa história. Tu pega a flor do Sim, cemitério e que o pega morto alguma liga pra ti. coisa, aí fica ligando. Nossa, é realmente. Cara, eu tinha muito medo disso. Só que, tipo. Eu não parava de brincar de boneca, né? Elas eram minhas amigas de dia, de noite elas eram minhas inimigas. Então elas dormiam fora do Dualidade. quarto. Sim. E é isso, né? Outra coisa que eu peguei esse medo atualmente, que é de palhaço. Mas não é tipo palhaço a It. It dá um medinho, mas é palhaço de circo mesmo. Aqueles palhaços, eu acho. Palhaço de American Horror Story, vocês já Mano, viram? sim. E eu não consegui ver essa Freak temporada show, né? por causa desse palhaço. Sim. Eu tenho. Assustador, freak show. sei lá. Eu sempre achei que eu não tinha medo de palhaço, até ver um palhaço no shopping andando e meu pai falar, não, bora tirar foto, eu não Não. quero tirar foto Cara, com ele. Aí eu não. percebi que Foi é gatilho. realmente... Eu tenho uma foto muito engraçada do meu aniversário de 5 anos, que, tipo, fizeram surpresa pra mim. Aí minha tia e o meu primo se fantasiaram de palhaço. E eu sabia que era eles que estavam fantasiados. Só que eu tava com medo mesmo assim. Porque eu achava que a fantasia ia fazer eles ficarem do Meu mal. Deus. Aí eu me escondi debaixo da mesa no meu próprio aniversário. Aí Foi- me obrigaram deve ter sido tirar, incrível. me obrigaram a tirar foto com eles e minha cara saiu de choro. Traumatizada. Gente, mas isso é trauma mesmo, imagina? Nossa, eu tenho medo, muito medo. E outra coisa, o tópico, assim, o combo de terror pra mim é palhaço, porque palhaço parece também com espantalho. Eu acho que eles têm uma similaridade, eu tenho muito medo disso. Milharal, aquela grama alta, e corvo. Eu não sei, esse é o combo, assim, porque uma grama alta, você Corvo é não sabe, bizarro. você não sabe o que tem ali. Sim. Aí pode ter um espantalho, o espantalho pode criar vida. E tem um corvo ali, corvo já não é um sinal muito bom, entendeu? Então, eu fico assim, realmente, se eu estivesse num lugar desse, eu acho que eu teria piripaque. Nossa, vocês lembram da onda de palhaço que teve Palhaço assassino. na rua? Nossa. Tá rolando Tem ainda, um né, no pessoal que TikTok, disse tem que- vídeo. Tava Aham. rolando. Eu vi que tava Esses dias. voltando mesmo. Aham, sim, surreal. Nossa, eu morria de medo de sair na rua e ver um palhaço. É, muito estranho. Mas era mais lá pra fora que tava acontecendo, né? Sim. O pessoal disse que, tipo, era pra promover It, alguma coisa assim, porque Era- pouco tempo era depois pra lançou. Um filme, eu acho. É, mas que filme ninguém Mas- sabe se não foi It. Não sei qual É era. verdade. Disseram que era pra promover algum filme de palhaço e tal. Mas aconteceu Mas- casos, tipo, real de palhaço De- ter. de- Sério? Eu tinha Caraca. visto. Sério? Eu acho que algumas pessoas se aproveitaram disso. É. É, com certeza, né? O assunto Tem do doido momento, pra né? tudo. Sim. Verdade. E que nem eu tava vendo recentemente, acho que foi ontem até, e saiu o filme da Momo. O nome Sério? do filme é horrível, é O Meme do Mal, acho que é assim. Nossa. Você Meme lembra do da Mal. Momo, né? Eu lembro. Não, Então, não é possível. É interessante, assim, é horrível, né? Não cheguei a assistir, mas só pelo trailer eu já fiquei... Perder 2 horas da sua vida Aí assistindo... lembra bastante também aquele A Forca. Não
Se eu não me engano, é assim o nome do filme, que fez toda uma publicidade em torno do Charlie. Vocês lembram? Ah, lembro. Nossa, Nossa. Que foi assim Mano, isso é o auge old. do período. Então é interessante como é feito, né? Gente passando mal na escola, que jogou eu penso Charlie muito sobre Charlie. isso É a também, Record porque- fazendo reportagem. Porque esse pessoal que bota na cabeça que é real, às vezes a coisa nem é real, mas isso mexe com o psicológico. Sim. Tipo as crianças, os adolescentes que passaram mal com isso, porque podia ter sido só um vento assim, e eles passaram mal com isso, porque mexe Porque com o acreditaram Porque psicológico. eles já mesmo. estavam com medo, aí Sim. eles fizeram. Não, sem dúvida. E a partir do ponto que você acredita naquilo, se torna real pra você, cara. Né? Por isso que muitas das vezes, eu particularmente eu amo filme de terror, mas eu vejo que alguns filmes eles têm muita irresponsabilidade justamente com pessoas que assistem e que muitas das vezes elas ficam traumatizadas, elas ficam, né, apavoradas com certas cenas, com certos enredos. Então, eu sei que se você está assistindo um filme de terror é porque você gosta, porque você é familiar com aquilo. Mas eu penso assim, que existe limite, né? Então, por exemplo, alguns filmes de terror que já foram banidos, como o próprio, aquele A Centopeia Humana. Nossa, esse filme é Então nossa. são filmes assim, que Eu não consegui tem... assistir esse filme. Não tem Eu nem uma tenho vontade de finalidade. assistir. Não, exato. Não tem só- uma Porque finalidade o de existência roteiro do deve filme. ser ruim, deve ser tudo. É só chocar, ser- é só ser entendeu? gore. Isso, é só ser gore. Ai, Né? Então, Não é que nem um hereditário. Não, exato, que tem uma mensagem, que tem uma crítica, que tem um fundamento. Disse a de cinéfila. somar, né? Sim, nossa, Então, eu a amo esse Bruxa, filme. cara, a Bruxa eu acho um filmaço. Então, muita gente digo, porque é um filme chato, porque não tem ação. Mexe O senhor com acredita o que uma vez eu psicológico. coloquei pra o pessoal da sala assistir na aula de biologia e todo mundo me xingou, faltaram me expulsar da sala, falaram que o filme era Mentira. muito ruim, Pois porque é. eles não mundo entendem não, o conceito. todo mundo Eu não, estava fale. assistindo, mas eu Eu estava também. lá. Só é a Sim. Amanda e a E Esther. é um excelente filme, cara. A porque- mensagem dele é. Pô, Tipo, o pessoal tá mais acostumado temporal. quando quer assistir filme de terror, quer tomar Jump susto. scare. É, e o ver- clichêzão, né? Sangue, sim. Sim, por exemplo, o filme de terror não é só isso, né? É um filme. Primeiro que... tem que construir a tensão, entendeu? Não é só chegar lá e... Disse né? Não, mas É por isso que os filmes de terror de hoje em dia tão ruins, porque, tipo, eles começam já com morte, eles não constroem uma cena de tensão, sabe? Pra... Sim. É só morte atrás de morte. Aí, tipo, quando pensa que não, Pânico susto. 5, por isso Sim, que é ruim. mas Por isso eu gosto da versão comédia. Mas É o legal, complicado engraçado. disso é porque gera lucro, né? Então, por exemplo, eu vou ao shopping com os meus amigos e só voltando ao ponto a respeito de filmes, então acaba que a própria indústria, ela não tem uma preocupação em criar uma atmosfera, como a Mad tinha dito agora há pouco. Então, por questões mesmo de lucro, eles se preocupam mais em criar um jumpscare, né, um susto momentâneo, do que uma ambientação, do que um enredo, né, que de fato te cause algum tipo de incômodo ou que te incite até a pensar aquela realidade. Então são poucos filmes que de fato eles têm uma premissa, uma proposta muito válida, tanto que Midsommar é um filme excelente, Nossa, porque é ele muito também, bom. né, então é um filme que, além de ser um filme de terror, ele também é um filme sobre luto, é um filme sobre perda, é um filme de você viver o luto e principalmente de você aceitá-lo. Então, nesse momento de pandemia que a gente passou, que ainda está passando, acredito que é um filme que se tornou muito pesado para muitas pessoas por conta disso, né? Que as pessoas muitas das vezes elas não vivenciam o luto justamente por conta da negação. Então, ao meu ver, filme de terror, ele vem com essa proposta de te causar algum tipo de sentimento além de somente se assustar, né? Sim, Então, tipo- é te fazer pensar. Midsommar, quando eu assisti, tipo, não foi um filme que dá susto assim, Uhum. mas eu fiquei, tipo, uma semana pensando nele, eu tive até pesadelo com ele. Sim. Porque Dá fica no um negócio, né? psicológico. Tipo, Tem os filmes do Jordan Peele também. Nossa, muito bom. sim. Nossa, Incríveis, cara, incríveis. Corra. Todos. Incrível. Nossa. Correr outro também, tu fica, tipo, pensando no filme por Fica- um tempo. fica- tipo, Mano. levanta várias questões sociais também. Eu fico, Nossa, mano, sim, é um filme com alegoria ao Não tem racismo, né? jump scare, não tem nada, mas ainda assim é incrível. Sim. É Muito, porque, muito tipo, bom. Pra mim, é por isso que eu acho que terror psicológico é muito, É muito mais superior. Beleza, sem dúvida. Mas se às vezes você quiser assistir um filme trash pra dar umas risadinhas, também é Às vezes válido. vale a pena. Às vezes é vale a engraçado. pena. Descontrair. Tipo, se você tiver entre amigos assim, bora assistir esse filme Assistir um ruim. farofão, Igual. né? Nossa, tem uma história muito boa. Eu fui assistir o filme do Slender. A gente passou 2 horas e meia, eu e minhas amigas,
rindo, porque o filme era muito ruim. Mas foi uma experiência boa para se lembrar. Isso que é válido, né? Às vezes o filme ele é tão ruim que acaba sendo bom pelo momento que você tá tendo ali com seus amigos, né? Com pessoas que vocês gostam. Tipo aquelas piadas que são tão ruins que dá vontade de rir por não ser ruim. É tipo Exatamente. uns filmes. Sim, as piadas da Amanda. Ok, né? De graça. Enfim. Ai, ai. Enfim, né? Esqueci o que eu ia falar. Desculpa, gente. A Realmente. gente separou também uns contos Ai, é verdade. pra gente ler e dar a nossa opinião. E ninguém aqui leu, tirando a Magic que separou. Sim. Só eu. Então a gente Vai. vai... Vai ser uma surpresa, Vai ela- ser reações honestas. Vê Ela tua voz. separou justamente pra isso. Cadê? Vamos ouvir. Eu acho que eu estou ficando com perda de memória. Aos 16 anos eu acho isso bem triste. Calvo aos 16. Calvo aos 16. O professor. Mentira. Eu Não tem nada, eu não sou 16. calvo não, tá? Nossa, é um milagre, realmente. Que, É a franja. genética é essa? Sim. Não é calvo aos 20. Vai, Mad. Vai, Matt, Pois é, se a comecei. Esther me deixar falar. Desculpa. Desculpa. Vamos ouvir, vamos ouvir. Sempre estranhei como minha gata olha fixamente para mim. Parecia sempre olhar fixamente para o meu rosto. Até que um dia notei que ela estava sempre olhando para trás de mim. E é isso. E é isso. É, tudo porque bem. é uns contos pequenos, eu Muito separei assustador, Não, mas é Matt. interessante isso, né? Isso me lembra uma página, tem uma página do Reddit e tem no Twitter também, que fala sobre esses contos, tipo, de vários. duas Mas eu peguei frases. de lá, eu peguei de lá, de uma página. Não, mas é interessante ele porque, segundo o próprio espiritismo, os animais eles conseguem Conseguem sentir, observar, ver, né? né? Conseguem sentir, muitas das vezes, aquilo que a gente não consegue ver, principalmente gato e cachorro. Algumas religiões pagãs acreditam que é até mais o cachorro do que o gato. Tanto que no século XIV para o século XV aconteceu o grande massacre de gatos, justamente porque eles acreditavam que os Que era a gatos coisa eram... do demônio. Isso, eram amaldiçoados, de que eles traziam a impureza. Mas veio o Ainda mais karma os mais gatos. tarde. Exato, o karma. O karma não falha. Não falha, não. Que foi que justamente um dos pilares também da peste negra, né? Sim. Falta de predador natural, logo temos aí justamente... Um tantão de ratos. Um tantão de ratos com exatamente. pulgas que passavam a doença. Isso. Então é realmente, né, galera? Aí É o tem- karma. é o karma, Ou né? pode Karma não, não alguns pode. chamam de coisa natural, eu chamo de karma. É isso. Exatamente. Às vezes meus cachorros ficam latindo pro nada. Deve sabia? ser a boneca, Mad. Velho, olha, eu tô lá. falando que ela ainda tá lá, mulher. Ainda tá lá Não, na tipo, tua porque casa. essa semana ainda, tipo, acho que foi ontem, eu até coloquei no Twitter, eu tava separando mais contos de terror, Twitter. assim. Uhum. Aí, tipo, era umas... eu não lembro que horas, acho que é da meia-noite, por aí. Aí eu tava lá. Ah, eu acho que eu vi que tu viu uma pessoa no teu banheiro. Sim, eu juro que eu vi. Todo Não, eu tava dia sentada. é uma história naquele banheiro. É espírito, é não sei o quê. Eu tava deitada assim, aí eu não sei se eu tava vendo coisa por causa do sono, mas eu juro que eu vi, tipo, um negócio saindo do banheiro e vindo assim na minha direção. Aí eu levantei com tudo e fui pra sala correndo. Era uma visagem. Era uma visagem. Sim, visagem. Mano, a gente fala muito desse negócio de visagem, de qualquer vulto, assim, Qualquer é coisa, visagem. A visagem. Não, exatamente, é algo muito presente, né? Principalmente pela nossa construção religiosa. Então, visagem é até uma questão de muitas das vezes você aceitar, por exemplo, que nem no interior isso é muito comum. Então a pessoa fala assim, olha, da tal hora você não pode entrar dentro de água, né? Nossa, Você não sim. pode tomar banho, você não pode entrar no rio. Por quê? Porque a mãe da água, a mãe da mata, né? Que eles chamam. Então, visagem, ela justifica muita coisa que muitas das vezes a gente não consegue compreender o que de fato ela é, né? Sobre esse negócio, tem um negócio que é tipo um mito popular, eu acho, que é que quando dá meio-dia, tipo, você não pode passar pela mata, assim, porque não se escuta nada, tipo, nem o canto dos pássaros, não tem nenhum animal, porque meio-dia parece que é o horário que tudo tá quieto. Então, tipo, tu ouvia alguma coisa, tipo, um animal não era um animal, era uma visagem, era um Sim. espírito, tipo isso. Eu achei muito interessante isso, porque eu nunca tinha parado pra prestar atenção. Isso muito por conta também da própria tradição dos nossos povos indígenas, né? Então, eles que têm toda aquela cosmologia. Deixou essa herança natureza, pra gente, exatamente. Então é interessante justamente esse sincretismo, né? De um povo tradicional e de um povo que foi colonizado, mas que ainda permanece todas essas tradições. Deixou uma coisa pra gente, uma herança de histórias. E muita coisa também que, muitos desses mitos, tipo, o próprio
Mapinguari. É um nome Mapinguari. meio complicado. Mapinguari. É, tipo, vem desse negócio. Sim. Então, nossa, é muito interessante. Muita coisa que tá presente agora é herança também da cultura indígena. Também tem o corpo seco, que o professor tava falando. né, professor? Sim, exatamente. Outro grande destaque aí, né? Das nossas tradições, Se das nossas vocês, histórias. se vocês não sabem, o Corpo Seco é, tipo, muito famoso até. Era um garoto que ele, tipo, agia com violência contra a mãe dele e tal. Aí um dia, por causa dessa violência, ela acabou falecendo. Só que ela amaldiçoou o filho dela. E, tipo, quando ele morreu, parece que nem o céu, nem o inferno quiseram Ficou ele. por aí. E ele Rejeitado. ficou vagando. Sim. Tipo, como é que é? Coisando as pessoas, assombrando as pessoas. Uhum. Então, realmente, eu acho que, tipo, alguns desses contos, eles dão até uma lição de moral. Isso. Uhum. Porque, tipo, É não. como se fosse uma fábula É assombrada, uma assim. fábula assombrada. Uhum. Nossa, realmente. Né? Porque, ó, se tu não se comportar... Vai ficar assim. O homem vai do ficar saco. assim. O homem do saco Não, o homem do mesmo. saco, sim, o homem do saco é Eu perdi o icônico. medo mais por causa do agitado. Chaves. O Chaves mostrou Eu lembro que que passava não era nada. Passava um homem lá na rua. Uhum. E, tipo, ele só era vendedor de picolé, sabe? Mas eu tinha medo porque a minha avó... Eu era uma Olha o criança preconceito muito... contra os vendedores de picolé. Eu era uma criança muito danada, sabe? Aí, tipo, a vovó falava: ah, se não se comportar, o homem do saco vai te pegar. Aí não tinha homem do saco, só tinha um homem que passava o do picolé todo Sim, dia. Aí ela falou: ali é o homem do saco. Aí ele passava toda vez, eu ficava: meu Deus, ele vai me pegar. É interessante, né? Que como a gente, enquanto criança, acaba associando uma coisa que muitas das vezes não tem nada a ver. Mas pelo fato de você acreditar naquilo, aquilo pra você se torna uma verdade. Né? Às vezes a gente descobre de maneiras traumáticas que aquilo não era verdade, ou às vezes é natural mesmo. Tipo, quando eu era criança, eu ia muito pra casa da minha avó. E lá tem, tipo, muita árvore perto, sabe? Muito esse negócio. Então, quando a gente era criança, era muita imaginação. Eu brincava com meus primos, aí, tipo, tinha muito esse negócio de... Quando ficava de noite, assim, ter medo do homem do saco. E a gente também, tipo, tinha muito vídeo no YouTube de meio que encenação dessas lendas. Aí eu ficava, caraca, realmente preciso ser uma criança melhor. Sim. Engraçado. Mas eu nunca fui, tipo, de desobedecer meus pais. Só que eu ficava com medo de fazer alguma coisa errada e o homem do saco vir me pegar. Então, realmente, era bem complicado, né? Sim, Essas lendas Paia. assombrando a gente. Bem Acho paia. Bem engraçado paia. essas crenças que os idosos acreditam. Tipo, a minha avó vivia me contando um monte de coisa. Às vezes eu duvidava, porque eu ficava, não será? Mas mesmo assim, eu não fazia, porque eu tinha medo. Tipo, uma vez a gente foi no cemitério, aí ela falou, tipo, deu um aviso pra gente: olha, não pode cair no cemitério, porque se cair no cemitério, tu já vai morrer, entendeu? Ela Meu falava. Deus. Aí, tipo, Imagina a pessoa que caiu no cemitério. Sim, Ai, meu Deus, né? eu era criança e eu andava sim. eu andava que nem um robô, com muito medo de cair. Aí o meu pai ficava rindo: isso é mentira. Aí ele ficava, tipo, só com uma perna, assim, só com uma perna fingindo que ia cair. E eu ficava: não, pai, eu começava a chorar. Que Desesperada, triste. coitada. Não, o terror Pai, psicológico. fazendo coisa na tua cabeça, menina. E tu, Amanda, tem alguma coisa que te E falavam? Não, porque minha família... Eu sempre fiquei muito mexendo no celular, assim. Então, as coisas que eu aprendi, eu já fiquei tudo na minha cabeça. Meu Deus, Uma Annabelle, criança que não tinha meu supervisão Deus, na não sei o quê, internet. não sei o quê. Sim. Aí foi... Mano, tem um canal muito bom, Assombrado. Era isso que eu ia falar. Eu assistia Eu tudo assistia. daquele canal. Mano, é isso que Assisti eu... até descobrir algumas coisas. Não... Deixa abaixo. Tipo, esse canal eu assistia muito quando era criança e isso aqui, tipo, era horrível porque eu ficava curiosa, assim. Sim. Tipo, não, nossa, eu quero saber sobre essas lendas, essas histórias de terror. Tipo, só que eu ficava com medo, eu tinha pesadelo, eu sonhava com isso e minha mãe falava que ia atrair coisa ruim. Aí eu parei, realmente. Sim. Porque tava... É aquele negócio, se acreditar, realmente fica no psicológico. Fica real, já se torna Aí real. fica real, entendeu? Eu já tava vendo coisas, Por tava isso que alucinando. toda vez eu já quase vi espírito ano passado, que eu contei pra vocês também. Aí eu fiquei nessa, meu Deus, eu vi espírito. E eu falei, beleza, eu não vi nada.
Porque se eu não vi nada, nunca vai acontecer Se nada. você e tal. não vê, Aí não essa daqui existe. e essa daqui ficaram botando um monte de coisa na cabeça. A Amanda tem que selar seu espelho, porque o espelho época é do um espírito portal, obsessor, não não sei o que, não sei o que. Mas- Aí vai aparecer espírito na tua casa. E eu super acreditando assim. Mas Aí eu fiquei sempre doida, maluca, falam, um mês, não, dois dias. não. Sempre falam que, tipo, ter espelho em frente da cama, vão ficar vendo ali a tua alma, entendeu? Tá lá Do até lado da hoje. minha cama tem um Entendeu? espelho. Uhum. Quando eu era criança, eu entrava no banheiro pra tomar banho, aí tinha um espelho logo quando eu entrava. Eu sempre colocava minha toalha lá, justamente porque eu tinha medo de ver alguma coisa atrás de mim, no meu reflexo. Espelho Eu falava, sempre cara, se tiver algum traumatizando. espírito aqui, O clichê de eu não filmes vou de terror. ver. Exato, mas isso que é interessante. porque- Esse é um negócio, se você não vê, não existe, entendeu? Não, é tipo... Eu fico Sim. com muito medo disso, porque, tipo, no meu quarto tem... Aí que tu entra, aí tem um banheiro, aí tem um espelho do lado da cama, assim, que é do guarda-roupa. E, tipo, do lado da cama também tem uma janela, né? Tipo, aquela janela lá. Aí eu durmo assim, olhando toda hora, com medo de aparecer um rosto Não, na janela. o quarto da Mad é um cenário perfeito. Não, Nossa, tem filme de quadro terror. de terror, Tinha tem um quadro monte de do coisa. It, um monte de coisa, só que a minha avó jogou fora porque ela disse que era do demônio. Te salvou. Agora É só verdade. tem a imagem Quem de Jesus. nunca... Só falta ela achar a boneca que tá Não tem rondando mais por lá. Jesus, é verdade. Tá a esco- boneca, tá se escondendo a boneca, A tua sabia? criação ainda tá lá. É lembrando, verdade, a boneca velho. criada por ela. Eu tenho certeza que quando ela chegar em casa, ela vai ficar pensando nisso. Não, Cadê a boneca? É verdade, cadê a boneca? Traumatizando. Sim, tá bom. Tá Vamos bom, nesse- tudo bem. Sem gatilhos aqui. Bora ler outro conto. Pra gente dar a sua opinião. Deixa eu ver se tem outro interessante. Porque esses contos pequenos aqui, eu não achei muito conto assim de dar muito medo. Calma. Uhum. Calma aí. Festa do pijama que a gente conta muito aqui, ó. contos de terror. Esse É negócio verdade. de sonho. Cadê um conto? Calma, tá aqui. A última coisa que eu vi foi o meu despertador mostrando que eram 00:07 antes que ele atravessasse suas longas unhas podres em meu peito, com a outra mão abafando meus gritos. Me sentei na cama, aliviado que era só um sonho, mas quando vi no despertador que eram 00:06, ouvi a porta do roupeiro se abrir. Eu acho esses negócios de sonho Eu não muito entendi Meu muito. Não, ela eu tava entendi tendo- mais ou menos. a pessoa tava tendo um sonho, tipo, que um cara tava coisando ela com umas garras Segurando, arranhando o peito assim. dela. E tipo, nesse sonho era 00:07. Aí ela acordou, tipo, nossa, foi só um sonho. Aí ela olhou no relógio, era 00:06. Aí ela ouviu o som do guarda-roupa. Entendeu? Ah, agora eu entendi. É Era como se realmente. fosse um Faz sonho sentido, mulher. avisando Sim. Faz que mais aquilo ia sentido. acontecer. Esse negócio de garra me lembrou, sabe o quê? Homem torto. Outra coisa que me traumatizou. Ah, sim. Não, gente, não me traumatizou porque eu vi na igreja. Não, Havia um então- homenzinho torto e Sim, morava numa casa torta. Caramba, Aline, clássico. é Aline Barros, né? Cantava? É, Aline Sim. Barros. Então, Aquele gente, Aline Cia, sei lá. um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. Mas esse negócio de sonho, eu fico pensando também, porque já viram falar, tipo, que não... Vocês já tiveram sonho lúcido? Tipo, Não. as pessoas falam... Eu vivia tendo. Tipo, as pessoas falam que tu não pode perguntar, tipo, que dia é hoje no sonho lúcido e nem falar que tu sabe que é um sonho. E eu vivia tendo. Aí teve um certo dia que... Eu tinha visto esse negócio, não pode falar que é um sonho quando tu estiver tendo um sonho lúcido. Aí teve um dia que eu tive um sonho lúcido, aí eu fiquei, nossa, eu sei que isso é um sonho. E, tipo, aí eu falei pra mulher assim, eu fui me gabar pra mulher do sonho. Nossa, mas eu Da sei que isso aqui é um cabeça sonho. dela. Eu falei, nossa, mas eu sei que isso aqui é um sonho, eu posso acordar a hora que eu quiser. Aí, tipo, o sonho começou a virar um negócio meio macabro e veio um monte de gente querer me pegar, tipo, como se eu tivesse... tipo, nossa, ela descobriu que isso é um sonho, agora a gente vai ter que matar ela. Tipo, Nossa. Teve uma falha na Matrix, né? Sim, tem gente que fala que os sonhos são, tipo, outras dimensões, assim, Sim. quando tu sonha, tu tá em outro lugar. Ou avisos também. É, Que, tipo, acontece uma coisa no sonho e acontece dias depois. Eu penso muito sobre isso porque, tipo, tem situações que ocorrem, tipo, por mês, assim, que eu sinto, mano, isso já aconteceu comigo uma vez, tá ligado? Isso já aconteceu. E eu sonhava muito com isso quando era menor. mano, bizarro. quando eu era criança, eu tinha uns sonhos muito bestas, assim, mas que eu tinha realmente muito medo. Tipo, uma vez eu sonhei que tinha um macaco gigante com uma pistola de água, isso não é mentira. E ele tava atirando nas pessoas, eu ligava pra minha mãe desesperada, mãe, pelo amor de Deus, tem um macaco gigante atirando nas pessoas. Só que, tipo, isso pra mim era muito assustador. Eu ficava com muito medo, eu acordava, tipo, chorando, sabe? Aí... Tipo, outra coisa que eu tinha medo, mas isso é mais assustador, era de zumbi. Só que
Um dia desse eu sonhei com um zumbi e eu não acordei mais com tanto medo. Então acho que isso é um sinal de amadurecimento. Até porque o zumbi já saturou tanto, né? É verdade. Tá. Eu tinha muito Um dia ainda vai negócio com acontecer um apocalipse. Tipo, Vai. todos os meus sonhos eram assim, tipo, muito coisados. Sabe? Eu acho que tem uma mensagem por trás dos sonhos que eu tive. Porque quando eu era criança eu tinha muitos sonhos assim de terror. E tipo, era esses sonhos lúcidos, assim, que eu sabia que eu tava sonhando. sim. E quando não era, era um sonho repetido. Tipo, eu tinha aquele sonho, aí tipo, eu tinha ele várias vezes. Tipo, teve uma época que, quando eu era criança, eu vivia tendo o mesmo sonho. Tipo, várias vezes. E todas as vezes eu acordava chorando. E quando o sonho começava, Meu eu já Deus. sabia que era um sonho. Eu ficava, meu Deus, esse sonho de novo não. De novo não. E era tipo, de um Meu homem Deus. que eu tava brincando assim, na frente da minha casa. Aí esse homem passava. E eu não lembro de ter visto esse homem. Era o homem do saco. Aí ele olhava pra mim assim, tipo, ele era muito assustador o rosto dele. Aí ele olhava pra mim, aí eu pensava, nossa, esse homem é estranho. Aí ele começava a entrar. Pois é. Aí esse homem passou, daí ele tinha um rosto muito horrível. Aí ele começou, tipo, a entrar, abriu o portão. Daí eu corri pra dentro de casa. Deus me livre. E tipo, a minha avó, ela tava na janela, assim, olhando lá pra fora. Então, tipo, aí eu cheguei e comecei a pegar na mão dela e falar, tipo, vó, tipo, olha aí pela janela. Tipo, tem um homem entrando aqui em casa, ele tá vindo atrás de mim. Daí, só que, tipo, ela não olhava pra mim, ela tava, tipo, como se ela fosse uma estátua, sabe? Olhando, assim, pela janela. Tipo, ela não se mexia, não piscava, era como se ela Meu não estivesse Deus. ali. E cada vez o homem ia se aproximando, até que ele me pegava e me levava. E eu, tipo, ficava assim na minha avó, pelo amor de Deus, acorda! Tipo, como se ela Mulher, tivesse- pelo amor de Mulher, Deus. pelo amor E de toda vez eu Deus. acordava do sonho chorando muito. E eu tinha ele várias vezes. Acho que passei, Mano. tipo, mais de 3 anos tendo esse mesmo sonho. Eu falei, Muito estranho, tipo, do homem do saco brincando, mas eu acho que real era isso. Tipo, desse bagulho de Era sequestrar. esse medo de... É, O negócio do picolé que tu falou também. do Que homem. tu associava o homem do saco, aí tu tinha medo de alguém vir e te pegar, tá ligado? Eu acho que, tipo, tu coisava os teus medos no sonho, pô. Até porque a maior parte dos pesadelos que a gente tem, geralmente eles advêm de um trauma, né? Então, principalmente quando um adulto ele tem um excesso de pesadelos, é justamente porque aconteceram situações da infância e adolescência que fazem com que ele rememore aquilo de uma forma com que no sonho ele venha a se tornar uma realidade, né? Tanto que a psicanálise por muito tempo ela foi negligenciada. Então, o estudo dos sonhos, ele não era acreditado como uma ciência. Então, para que estudar o sonho? Qual a necessidade de se estudar o sonho? Daí a gente vai lá na Grécia Antiga, passando pela cosmovisão de mundo dos medievais, e o sonho ele sempre foi muito presente, principalmente para lidar com traumas. Então, se você está tendo um pesadelo, é importante entender o fundamento desse pesadelo, né? Então, a psicanálise ela vem justamente para se compreender esses traumas e trabalhar em cima deles para que eles sejam amenizados. Porque um trauma ele nunca vai ser curado. Não se cura trauma. A gente trata, a gente aprende a lidar, mas curar não, né? Então é por isso que tanto a psicanálise quanto a própria terapia ela é importante, Acho que a gente aprende a lidar fundamental. com nós mesmos, né? Sim. Traumas, com anseios, com questões. Então, é por isso que o filme de terror ele vai para além de somente te assustar, ele vai te trazer uma reflexão, né? Então, por isso que muitas pessoas elas têm medo de filme de terror, mas não é porque elas têm medo daquela questão visual, do gore, do sangue, Mas né? que vai deixar na mente delas, Exatamente, né? na mente. Então, no meu caso, na infância, eu fiquei aterrorizado com O Grito 1. Hoje, assistindo, é um filme, assim, datado. Ele não é um filme que acompanhou essas inovações tecnológicas. Mas a mensagem do grito é uma mensagem que, até hoje, ela me faz pensar muito, né? Que é justamente sobre rememoração. Então, como um trauma, ele vai te impactar e, muitas das vezes, ele vai até determinar como tu vai ser enquanto ser humano. Então, por isso que existem muitas pessoas que são agressivas, outras pessoas que elas são muito antissociais, elas não têm uma boa relação, né, social com o outro, justamente porque é a infância que aconteceu algo que motivou aquela pessoa a agir e ser daquela determinada forma.
parando pra pensar agora, eu acho que eu fiquei, tipo, com um trauma disso mesmo. Porque toda vez que eu tô assim em casa e bate alguém na porta, tipo, às vezes é a pessoa pedindo alguma coisa, ou sei lá, alguém batendo no portão de casa, eu me assusto e eu começo a ficar muito nervosa. Sim. E eu não consigo atender. Aí, tipo, a minha avó pensa que é porque eu tenho vergonha, mas não é porque dá um medo assim. Eu acho que eu fiquei com trauma. E fora também que a gente vive uma sobrecarga de informações, né? Então você abre o Instagram, abre o Twitter, às vezes liga a televisão, são casos de pessoas que são assassinadas, né? Que infelizmente Nossa, perdem a toda vida por hora. situações assim, né? Então é algo assim que tá todo o tempo. E, tipo, é passado muito abertamente pra gente. Isso, Tanto na hora do explícito, né? almoço, assim, 300 casos de assassinato, de crimes, Sequestro. de Sim, sequestro. não, Então, realmente é uma coisa que fica na nossa cabeça. Exatamente. Então, a gente tá vivendo um período, principalmente nesse pós-pandemia, que ainda não acabou, mas assim, esse momento de término da pandemia, em que as pessoas, muitas das vezes, elas não estão mais sabendo como lidar socialmente, Com excesso também de informação, Sim, né? não, com certeza, né? Então, a gente nunca viveu um período em que a morte esteve tão presente, né? Então, Sim. todo tempo se pensava na morte. E é algo que vai te causar consequência, né? Então, hoje, por exemplo, a Mad sentir um receio quando alguém toca a campainha quando bate na porta é justamente uma consequência dessa sobrecarga de informações, E, tipo, né? Ainda mais quando se é mulher em um país como o nosso. Vamos ser sinceros. Real. sobre a questão de pandemia também, às vezes não é disponibilizado de forma responsável essa questão também da varíola do macaco. Que estão falando que, tipo, muita gente faz matéria, tipo, sensacionalista, falando que vai ser uma nova pandemia. E, tipo, muita gente já fica assustado, porque, cara, imagina passar por tudo que a gente passou Foi de um novo. ano que a nossa geração Exatamente. nunca passou. Então E é algo acho que a gente totalmente novo. nunca vai superar. Não, tipo, a sempre nossa- vai ficar aquela, meio, que aquela sequela, sabe, desse A período. história do tempo presente, ela é classificada como antes e depois da pandemia, né? Hoje, por exemplo, Sim. estamos sem máscara, mas ainda há aquele receio, né? Por exemplo, sair daqui, sei lá, ir a um supermercado ou ir a um hospital. Cara, hoje eu não consigo pensar em não usar máscara em um hospital. Mano, não E é uma tem coisa assim que como. não tem condições. cai, sabe, a ficha. Então, é por isso que o entretenimento, ele é válido, justamente para que a gente se agracie, né, com um momento mais de leveza com a vida. Mas os filmes de terror, principalmente nesses últimos tempos, ele tem também um peso, né, nessas angústias dessas pessoas. Por isso que é necessário ter filme mais responsável nesse sentido. Não só te causar um incômodo ou te causar um medo, mas também que te faça pensar. Acho que filmes assim, tipo, que me dão muito medo, assim, por conta desse negócio que eu falei, são, tipo, filmes que tem uma pessoa, tipo, real, sabe? Tipo, Halloween, tipo, Ghostface, Sim. Pânico. Porque é uma pessoa real ali, tipo... Dá mais Exatamente. medo, tipo, filmes Porque de serial pode- killers e Sobrenatural, tal. a gente sabe que, né, Nem sobrenatural. todo mundo acredita. Isso, já tá no nome, Agora, sobrenatural. uma pessoa... Sim, Traz a gente Ainda mais mais pra que- realidade do filme. exatamente. Aí a já gente vê começa a vários ficar casos, Que a gente assim, na sabe que televisão. acontece, né, o que é pior. Né? E, tipo, Então, vários filmes são inspirados em casos reais, o que Sim. deixa a gente O que é mais assim, pior. meu Deus. Exatamente, porque o ser humano, ele é o vilão de si mesmo, né? Então, de todos os demônios que possam existir no sobrenatural, o ser humano é o É pior. o que dá mais medo. Porque ele existe. Cara. né? Mas então, Enfim, Vamos né? concluir. O papo foi muito legal. Falamos sobre várias coisas de Halloween. E eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente gostou, e do nosso querido convidado aqui, Profimário. Profimário. Se vocês quiserem ele de novo aqui, vocês comentem aí, façam uma petição que a gente traz ele de novo pra falar sobre outro A assunto. gente obrigou ele a vir. verdade. me Nem obrigado. queria Não, vir, falamos, Mas você estou vem. feliz de estar aqui, tá? Pede Isso que Uber importa. agora. A gente fez toda uma pressão psicológica. Não, a gente já se planejou, professor, pelo amor de Você Deus. vai deixar a Mas- gente na mão. Mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Ele conversou muito, Sim. muito bem com a gente. Enfim, né, galera? Estamos ficando por aqui. E não sei se o médico quer se despedir das pessoas. Quer se despedir das pessoas, Mads? Tchau. Uma mulher de poucas Que eu palavras. não sou Sim. Diz muito, é. Ela diz muito. Enfim, né? Espero que Tenham vocês tenham um bom gostado. Halloween, galera. Tenham um bom Halloween. Aproveitem. Se vocês não forem disso também, fiquem aí assistindo seus filmes de terror, maratonando, se não quiserem ir pra festa.
Sim. Enfim, né, galera? tempo Se acabou. Nosso inscreve no tempo canal. acabou. Se inscreve no canal. Comentem, por favor, o Segue feedback nossas de redes vocês. sociais, que nem youtuber de As nossas podcast. redes sociais. Sim. Por que choras, Virgínia? Sim, espero A que o surra. nosso podcast faça muito sucesso, sempre que estamos fazendo isso aqui pro entretenimento de vocês. Não ganhamos nada, gente. Não ganhamos nada. É Mas isso, é gente. muito legal. Enfim, né, galera? Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.